Olá, meu nome é Jonatas, estou motorista Uber 99 aqui na cidade de São Paulo. Se você acompanha os canais, você viu outros vídeos, você vê que ano a ano eu vou colocando aqui os ganhos que eu tive com o carro e na situação que estive, né? Eu hoje estou com esse Renault Logan e a situação atual hoje é que eu trabalho uma média de 48 horas semanais. 48 horas semanais. Antes eu estava trabalhando uma média de 96 horas semanais, então certamente tinha um lucro bem bacana. Então hoje eu vou mostrar aqui para vocês, depois de 12 meses, qual foi o custo para manter esse carro, qual que é o custo para continuar na mesma categoria trabalhando de carro, qual foi o meu lucro bruto e qual que foi o meu lucro real trabalhando nessa situação, colocando todas as despesas. Então vamos para lá. Esse carro aqui é um Renault Logan 2017-2018. Eu vou mostrar aqui para vocês a minha análise dentro da minha realidade, dentro das escolhas que eu fiz. Esse carro aqui, se você ver os outros vídeos, você vê que eu comprei esse carro de leilão. Eu comprei esse carro de leilão e eu paguei uma média de 30 mil reais. Paguei 30 mil reais nesse carro. Como eu comprei de leilão, não vou ter uma desvalorização ali na revenda do veículo, mesmo tendo uma alta quilometragem, que é um ponto positivo aqui na escolha que eu fiz. Exceto de que, como eu peguei o carro de leilão e não está nessa planilha de custos, eu tive o custo de funeraria, de manutenção, que eu gastei uma média de 7 mil, então foi para 37 mil reais. Esse carro, quando comprei, ele estava numa média de 45 mil reais de mercado, e hoje ele está uma média de 40 mil reais o preço de mercado. Esse carro também é um carro que, assim, vendendo hoje, ele está com 157 mil quilômetros. Eu peguei ele com 104 mil quilômetros, a realidade de manutenção entre 104 a 157 mil quilômetros. E vendendo hoje consigo por 30 mil reais, então não vou ter uma perda, que é bem positiva aqui na minha análise. Pode ser que no seu caso, como ano passado tinha o Kicks, que eu comprei de rosa, eu perdi 25 mil reais. Então vamos aqui para análise. Aqui só para ilustrar, eu estou aqui com o notebook e eu vou mostrar aqui para vocês, desculpa a mãozona, quais são todos os detalhes, né? Então vamos para o primeiro detalhe, que eu vou colocar o custo para se trabalhar com esse carro aqui, é o custo para se trabalhar com esse carro sem considerar a troca do carro, tá? Então esse carro aqui em um ano eu tive um custo de manutenção média de 651,08 centavos só de manutenção, sabe? Fazendo a suspensão, troca de óleo, algumas manutenções corretivas. Não vou entrar no detalhe, porque isso aí é de carro para carro, como que você pega o estado do veículo. A média que eu tive aqui é de 651,08 centavos. Despesas, aqui é IPVA, seguro e DPVA, 566,56 centavos. Então, só levando em consideração que eu continue com o carro por esse ano, até o carro depenar, então, assim, o custo do meu carro no ano que passou em 12 meses foi uma média de R$ 1.217,64 centavos. Foi o quanto que esse carro aqui me custou para manter ele aqui todo mês. Então essa análise, ok, quanto que me custou para manter o carro, para ter o carro? R$ 1.217,64. Seria maravilhoso, sabe? Seria maravilhoso se eu pudesse rodar o carro, sabe, ele não desse mais manutenção, mais do que isso, que o carro não depreciasse, sabe? Seria ótimo, mas a realidade não é essa. A realidade é o seguinte, que carro, quanto mais rodado, fica mais imprevisível sua manutenção e é cumulativa as peças que vão se mantendo. Então, nos últimos meses, o meu custo de manutenção está cada vez mais alto. Por exemplo, no mês que vem, continuando com esse carro, vou comprar o jogo de 4 pneus, R$ 1.300. Já está com alguns indícios ali que pode dar problema em outra parte da suspensão dele, ali na parte de baixo está com um barulhinho estranho. No câmbio também pode ser ali que dê problema na polia ali do câmbio, algumas pecinhas. E também o óleo. Esse carro aqui é um óleo que, quem sabe, né, esse veículo de prova de fábrica mesmo, ele evapora uma média de 500 ml a cada 1.000 litros. Só que tem uma particularidade que acontece com esse carro, é o seguinte: para quem trabalha como motorista de aplicativo e roda 12, 14 horas por dia, ele acaba evaporando uma média de 200 a 250 ml por dia. Porque não sei se é um defeito de engenharia, mas quando o carro esquenta muito, que é o tempo excepcionalmente ligado como a gente, ele acaba dilatando alguma peça e evapora. Então estou gastando uma média aí de R$ 42 de R$ 42
de óleo por semana para colocar 1 litro de óleo, uma média. E quando dá manutenção de carro, carro muito rodado, o que vai acontecer com o carro? Você vai ter que ir com mais frequência na mecânica, indo com mais frequência na mecânica. Você tem duas perdas: primeiro, da manutenção do carro, e segundo, pela perda do dia trabalhado, que dificilmente você consegue repor se você trabalha full time. Então, levando isso em consideração, nós temos que analisar o seguinte: com a pandemia teve um divisor, sabe, no preço dos carros. Os carros entre 2019 para frente, eles tiveram um aumento assim absurdo mesmo. Por exemplo, o meu carro aqui, ele está custando uma média de mercado de 42 mil reais. O mesmo Renault Logan, ele está custando aí 2020, o mesmo modelo 1.6, 60 mil reais, uma diferença de 18 mil reais aproximadamente. Então, o que acontece? Esse carro aqui meu, ele tá me dando uma média de custo para troca, de diferença de valores de 20 mil a 24 mil reais, que dá uma média de 2 mil reais por mês. Então, colocando custo de 651 de manutenção, mais 566 de PVA, seguro, mais 2 mil reais para troca de novo veículo, esse meu carro, ele me custa, para manter trabalhando como um ofício, né? Eu trabalho como motorista de aplicativo, R$ 3.217,64. É menor do que a Localiza Zarp, que está uma média de 3.864, só que ele é mais alto, por exemplo, da que a Cove. A Cove está cobrando uma média, que eu analisei hoje, a partir de 3 mil reais. Eu não sei qual que é a quilometragem, mas se a quilometragem for até 6 mil quilômetros, seria mais barato. Se eu pego e vendo esse carro e coloco numa aplicação do CDB, 100% do CDI, ele me rende aí 230 reais por mês, menos 3 mil, então o custo de alugar um carro seria de 3 mil para 2.770 reais. Então, nesse cenário aqui, trabalhando como full time, hoje aqui no mês de fevereiro, ainda valeria a pena trabalhar com a Cove, pegando um carro premium, um Onix, um Yaris Sedan, que é um carrinho mais confortável, que você pega ali as categorias mesmas ali do Logan, que é o Comfort e o Bag, né? E o Cis, que vale a pena ali na região do centro expandido. Então, essa análise aqui é a análise de custos para se trabalhar com o carro, tá? Agora vamos para outra análise que todo influenciador, ele fala para você, né? Que é somente assim: você analisar o quanto você ganhou no dia, menos o combustível, é o seu lucro. Meu, seria maravilhoso se o carro não desse manutenção, se não precisasse trocar de carro. Seria uma coisa assim, que daria até orgasmo, né? Mas não dá. Então vamos aqui para uma análise bem simplificada, que a maioria das pessoas leva em consideração. Que seria o quê? Quanto que eu ganhei de bruto no mês, uma média? R$ 7.553,89. Quanto que eu gastei de combustível? R$ 1.786,29. E quanto que eu ganhei de líquido? R$ 5.767,60. Então, 5.767 é uma baita de uma grana, né? Para se trabalhar 48 horas semanais, é muito mais do que, é o dobro do que hoje ganham uma pessoa que tem um ensino médio, uma pessoa que ganha a média aí de 70% do brasileiro. Meu, é excelente esse valor se a gente for analisar. Mas assim, a gente tem os custos e tem as despesas do carro. E eu vou considerar aqui que você vai continuar com o carro aí por 3, 4 anos, até o carro, sabe, irá direto para o ferro velho. Então, analisando aqui na média entre 100 mil a 157 mil, eu tenho ainda os custos e as despesas. Então, eu pego o meu lucro ali de R$ 5.767,60, menos os custos e as despesas de R$ 1.217,64, me deu um lucro líquido ainda de R$ 4.549,96. Cara, tá ótimo, tá perfeito isso daqui, né? Até então. Mas vamos analisar que é o seguinte, que como eu falei para você, o carro, ele sempre vai dar mais manutenção. Quanto mais você rodar com o carro, você vai ficar mais tempo na oficina. Os carros estão se valorizando muito, o carro não acompanha. Então, nesse cenário aqui meu hoje, se eu fosse continuar trabalhando full time, eu teria que trocar e comprar um outro carro menos rodado. Menos rodado que eu digo é o quê?
seria o ideal pegar um carro com 30 mil quilômetros. E um carro com 30 mil quilômetros, até 80 mil não vai dar problemas muito graves, assim, só trocar de óleo, basicamente. Uma coisinha ali, uma vela de ignição, sabe? Uma coisa, assim, bem pontual. Só que lá pra cima de 80, 100 mil quilômetros, começa a dar problema ali na suspensão, que é um pouquinho mais cara. E o jogo de pneu, né? É a preocupação que você teria no carro de 30 mil. Então, quilômetros, né? Então, nesse cenário, assim, ó, hoje o meu carro aqui, o Logan, ele está aí no preço de mercado, uma média de 42 mil reais esse carro aqui, pouco rodado, sem leilão, perfeito. Se eu fosse comprar um Renault Logan 2020, mesmo 1.6, mesmo perfil, ele está aí no mercado vendendo uma média aí de 57 mil reais. Só que assim, como o carro está mais rodado, você perde dinheiro. Supondo-se que você venda por 37 mil, menos 57 mil são 20 mil reais. E o mesmo ocorre aqui com esse carro meu que é de leilão. Esse meu carro aqui eu já fiz uma análise de mercado. E como você faz análise de mercado? Você coloca o produto para vender ali na internet, o Mercado Livre, o L6 e o Web Motors, e vai colocando o preço que você quer e vai baixando. Quando você começa a ter várias ofertas num preço específico, visualização no preço específico é o preço de venda. Esse carro aqui, pagando IPVA e tudo mais, ele me sobra 30 mil reais no bolso. E eu comprando um novo veículo no leilão também, eu vou gastar em uma média de 20 mil reais, que é o preço que está saindo aí no leilão. Está saindo uma média de 50 mil reais com todas as despesas e manutenções iniciais. Um Renault Logan, uma média de 50 mil. E às vezes, com sorte, ali, pegar um Cronos 2018, 2019, também ali com 50 mil. Então, a média de diferença ali é de 20 mil reais, que vai ser a média de diferença na compra, né? Então, o que seria, que até veio meio redundante aqui, né? Então, acrescentando aqui, diminuindo esses 20 mil reais, esses 2 mil reais, então eu teria aqui 5.767,60 do meu lucro líquido menos a gasolina, com a gasolina já descontada, tirando custos, despesas, custo da troca do carro, menos 3.217, que me daria 2.549,96 centavos. Até aí também tá aí dois salários, um pouco menos que 2 salários mínimos, né? Você não tem patrão, é um valor que está um pouco abaixo do que a média de 70% do brasileiro, sem receber FGTS, seguro-desemprego e alguns benefícios que alguns empregos oferecem, não todos. Só que é o seguinte, pessoal, além de tudo isso, você ainda é obrigado a declarar imposto de renda. Isso está na lei, não é opcional. E o que me preocupa muito é o seguinte, esse daqui é o 3º ano que a Uber ela está fornecendo um relatório fiscal. Verificar no aplicativo que ele tem um relatório fiscal. E ela, logicamente, ela tem que declarar esse relatório fiscal e ela declara para a Receita, que ela tem que declarar de onde que vem a origem do lucro dela. E a origem do lucro dela, ela passa lá para a Receita Federal, o quanto que os 25% sobre o que ela ganha, aí 25% a 40% sobre nossas corridas. E a Receita Federal tem nosso CPF, quanto que a gente pagou, teoricamente, para ela, com cálculo reverso, segue nesse valor. O Pix também é um cruzamento de informação. Qualquer transação acima de 2 mil reais movimentados na conta também é informado para a Receita. A compra e venda de veículos também é informado para a Receita. Só que a Receita ela é bem legalzinha, ela não vai te cobrar ano a ano, ela pode esperar até 5 anos. Se até 5 anos ela não te cobrar o 5º ano anterior, esse 5º ano ele caduca, mas quando ela cobra, geralmente ela vai pegar os 5 anos seguidos e vai cobrar à vista ou parcelado. Eu não gosto de correr esse risco, eu não quero correr esse risco, então assim, eu pago o imposto de renda. Então aqui o imposto de renda que eu pago uma média de R$944. Então quanto que eu ganhei nessa análise aqui extrema, fazendo a coisa certinha, sabe? Certinha, colocando todos os custos, foi de... 1.605,73 centavos. Nisso daqui está o quê? Eu ganhei um bruto de 7.553,89, menos 1.786,29 do combustível, menos 944 do imposto de renda, menos 1.651 reais do custo de manutenção do carro, menos 566 de despesas do carro, menos 2 mil reais de despesas indiretas, que vai me dar um lucro
líquido real de 1.605,73, isso sem pagar o INSS, é o que eu ganho mesmo, trabalhando 48 horas semanais. E assim, para exemplificar, se você não paga o imposto de renda, se você também não paga o imposto de renda, seu lucro pode aumentar para R$ 2.549,96, se arriscando. Ou se você também, magicamente, nunca vai trocar de carro, seu lucro vai aumentar para R$ 4.549,96. Agora, se você não vai considerar, você vai pagar quando der, não faz nenhuma planilha, você está aí acreditando que com 48 horas semanais você ganha R$ 5.767,60 centavos. Então é importante, gente, sempre fazer cálculos, sempre fazer custos para analisar se realmente vale a pena manter, porque você aqui é uma atividade autônoma, é uma atividade de empreendedor, e todo negócio você tem que colocar os custos para ver se vale a pena. Para mim, não está mais valendo a pena trabalhar. Desde o ano passado eu tenho esse foco. No primeiro ano que eu trabalhei, que foi na pandemia, com o Up, eu ganhei dinheiro, realmente, que eu trabalhei nenhum louco. No carro X, teve valorização do carro, consegui o mesmo custo, eu ganhei um valor bacana. No ano passado, com o Kicks, mesmo trabalhando muito, ganhei, mas eu ganhei metade do que eu ganhei trabalhando com o Up no primeiro ano. E nesse ano aqui, eu estou ganhando a metade do que eu ganhava com o Kicks. Ou seja, praticamente estou pagando para trabalhar. Daqui a pouco eu estou pagando para trabalhar. Se eu trabalhar menos que 48 horas semanais, eu estou pagando para trabalhar. Estou deixando as despesas do carro até dar problema lá na frente, com a ilusão de que eu estou ganhando dinheiro. Eu espero, assim, esta aqui é a minha opinião, minha análise da minha realidade. Eu espero que você reflita que isso aí também caiba aí na sua realidade. Se você discorda, concorda, tem outra linha de pensamento, não deixe aí de comentar. Até a próxima, boas corridas e que Deus nos proteja.